Ok, galera. Exercício número 4. Em cada uma das associações abaixo, calcule a resistência do resistor equivalente entre os pontos especificados. Então, eu quero o resistor equivalente para cada letrinha aqui, né? Para cada ponto de circuito. Então, reparem que isso aqui não é um circuito completo, nós temos trechos de circuito, né? Que vão de um ponto ao outro. E ele quer que você calcule, então, a resistência equivalente para esses trechos específicos. Então, a gente vai começar pelo primeiro, né? Obviamente, vamos começar pela letra A. Onde ele te dá um resistor que está em série com mais três caras em paralelo, tá? Então, a gente vai pegar esses caras que estão em paralelo e vamos começar trabalhando com eles, beleza? Então, eu tenho aqui 2, 5, 10. Existem duas opções para fazer a resistência equivalente de um circuito que tem três caras em paralelo. Ou você faz 2 por 2, né? Por exemplo, pega os dois de baixo, depois faz com os dois de cima, porque você pode usar esta fórmula aqui, que geralmente é que os alunos do ensino médio preferem, por ela ser um pouco mais fácil e talvez mais rápida de ser trabalhada, mas você tem que repetir esse processo duas vezes, então são dois cálculos que você deve fazer. Se você quiser, você pode usar ela com fração, que é essa daqui, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, nesse caso mais 1 sobre R3. Se tivesse mais, nós iríamos continuar somando, né? Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar com a fração, porque eu tenho três caras e eu quero fazer isso de uma vez só. Então, olha o que eu vou fazer. R1 vale 2, R2 vale 5 e o R3 vale 10. Então, eu vou ter que tirar o MMC desses caras aqui, ó. Certo? 2, 5 e 10. Qual que é o MMC? O próprio 10. 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1 dá 5. 10 por 5 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. 10 por 10 dá 1, 10 vezes... Opa, 10 por 10 dá 1, 1 vezes 1 é 1. Então, isso aqui ficou 8 décimos, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 8 décimos, tá? 8 décimos, a gente pode inverter agora isso daqui, né? De maneira que isso aqui fique 10 sobre 8, beleza? Então, na verdade, opa, como eu inverti, né? Inverte os lados. Então, na verdade, a minha resistência equivalente, ela seria igual a 10 oitavos, certo? Ah, professor, o que o senhor vai fazer agora? Vai tirar da fração? Eu vou simplificar, né? Eu acho que simplificar já ajuda. Então, a resistência equivalente, se eu dividir isso daqui por 2, por exemplo, ficaria 5 quartos, né? E 5 quartos é a mesma coisa que 1,25, não é? Então, essa seria a resistência equivalente para esse pedaço aqui do circuito. Então, o que que acontece? É como se eu tivesse apagando esses caras daqui, ó. Tirando esses três caras daqui e trocando esses três caras por um resistor. Isso aqui ficou... Os marca-textos ficam. Então deixa eu apagar direito aqui. É como se nós estivéssemos trocando esses três resistores por um resistor novo, que é esse resistor que nós estamos chamando de resistor equivalente, né? Olha só. Então é como se aqueles três resistores tivessem deixado de existir e eu estivesse trocando eles por um resistor de 1,25. Perceba você agora que o nosso circuito ele fica mais simples, né? Ele fica apenas com dois resistores e esses dois resistores aqui, ó, eles estariam em série, estariam ligados no mesmo fio. Quando eu tenho resistores em série, você só precisa somar os dois para achar a resistência equivalente. Então, 5 com 1,25 daria 6,25 ohms. Pronto, essa é a resistência equivalente para esse circuito inicial, para a letra A, tá? Bem tranquilo, né? Eu vou apagar tudo isso que eu fiz, para a gente poder resolver a B. E como eu estou fazendo direto na lista, aqui a gente não tem tanto espaço, né? Então, vou deixar o máximo de espaço possível. Bom, na B nós temos na verdade, três caras que estão em série, né? Esses três pedaços aqui estão em série, né? Então, eu preciso primeiro achar a resistência equivalente entre esses que estão em paralelo e depois achar entre esses aqui do canto que também estão em paralelo. Então, eu vou começar
pelo canto aqui, tá? Pelo 3 e o 6. Então, 3 e o 6 estão em paralelos, a gente vai trocar os dois usando a forma de resistência equivalente. Como são só dois resistores, essa é a forma que eu vou usar, ó. Resistência equivalente é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, trocando os valores, né? Aqui ficaria 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. 3 vezes 6 é equivalente a 18, enquanto 3 mais 6 é 9. Logo, a minha resistência equivalente seria de 2 ohms. Então, como eu disse aquela hora, né? É como se nós estivéssemos, então, apagando esses dois caras aqui e trocando esses dois caras por um resistor equivalente, por um resistor único, que vale 2. Tá? Então, deixa eu pegar o preto aqui. Ó. Ele está usando o símbolo de resistor com essa simbologia, eu vou trabalhar com a mesma simbologia que ele, então. Pronto. 2 ohms. Agora, ficou mais fácil, porque se eu pegar esses dois resistores aqui, eles estão em série, né? Então, nós poderíamos trocar esses dois por um novo resistor. 2 com 1 daria 3. Então, esse novo resistor em série, né, seria um resistor de 3 ohms. Então, olha que bacana, já consegui sumir com a maioria. Opa, tá muito. Já consegui sumir com a maioria dos resistores, né? Então, aqui entraria um resistorzão novo de 3 ohms, tá? Bom, agora nos falta então calcular como que ficaria esse lado aqui, né? Perceba que aqui eu tenho 3 fios diferentes, né? Eu tenho esse fio de cima, tô achando que tá muito grande esse marca-texto. Tenho esse fio de cima, eu tenho esse fio do meio e eu tenho o fio de baixo, né? Então, são 3 fios diferentes. Mas se você perceber, no fio do meio, eu tenho dois resistores que passam pelo mesmo fio. Esses dois resistores de 2, ó. Nossa, tá muito grosso esse canetão, deixa eu diminuir. Esse de 2 e esse de 2. Se eles estão em série, a gente pode dar um jeito de trocar os dois, né? Quando está em série é só somar. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses dois resistores aqui. E os dois vão ser substituídos por um único resistor de 2 ohms, né? Bom, agora existe uma maneira muito prática de você calcular resistor em paralelo quando você tem dois resistores iguais. Ah, na verdade não é 2 não, né? Era 2 com 2, então aqui na verdade ficou 4. Então existe uma maneira muito legal de você trocar dois resistores que estão em paralelos se você tiver resistores de mesmo valor. Então repara que aqui nós temos dois caras com o mesmo valor, ó. Nós temos dois resistores de 4. Quando nós temos dois resistores em paralelo e eles têm o mesmo valor numérico, a gente pode simplesmente dizer que a resultante, a resistência equivalente, vai ser metade desses dois resistores. Então, metade de 4 é 2. Então, se o valor dos dois forem iguais, você pode simplesmente trocar os dois por um resistor que vale a metade desse valor. Então, olha que legal, eu trocaria esses dois resistores de 4 por um resistor equivalente que vale 2 ohms. Agora, o mais interessante é que novamente nós teremos dois resistores de mesmo valor, 2 e 2. Então, se eu tenho resistores em paralelo de mesmo valor, eu posso substituir os dois resistores por um que tenha metade desse valor. Então, se os dois resistores valiam 2, o resistor equivalente aqui iria valer, então, apenas 1, né? Metade de 2 é 1. Então, entraria aqui, ó, ficaria só um resistor de 1 ohm. Então, olha que bacana. Agora eu tenho um resistor de 3 com um resistor de 1, né? Eles estão ligados no mesmo fio. Logo, a minha resistência equivalente final, né? Se eu trocasse todo mundo daqui, seria isso aqui, ó. Seria tirar toda essa galera e dizer que o resistor que sobra, o resistor equivalente... Opa!
resistor que sobrou aqui, né, equivalente, seria um resistor de 4 ohms, né? Então essa aqui é a resistência equivalente final do circuito, uma resistência equivalente a 4 ohms. Então esse exercício aqui já era um pouquinho mais trabalhoso, né, do que o de cima, mas também não era um exercício difícil, dava para resolver, né? Provavelmente os próximos são um pouco mais complexos, né? Aí, dito e feito. É um pouquinho mais complexo, né? Então eu vou começar, quando eu tenho um circuito bagunçado como esse, eu sempre começo separando os fios e vendo o que eu tenho em série, tá? O que dá para me fazer com os caras que eu tenho em série. Então eu posso começar dizendo, ó, aqui eu tenho um fio, esse fio azul, e nesse fio azul só tem um resistor, então não tem ninguém em série. Depois eu tenho esse fio rosa aqui, né? Que não sei bem se essa cor é rosa, aparentemente sim, né? Que se divide em vários fios, depois volta a ser rosa, tá? Mas, como ele está se dividindo em vários fios, vamos analisar esses fios. Aqui eu teria então um fio verde, tá? Depois eu teria aqui um fio roxo. Na verdade saiu o azul já tem. Eu quero roxo. Fio roxo. E aqui embaixo nós teríamos um fio, vou usar esse vermelho aqui. Repara que cada fio desses aqui estão isolados, né? Resistores isolados. O único fio que eu tenho dois resistores seria esse fio de cima, que é o fio verde, onde eu tenho um resistor de 10 e um resistor de 20. Tá? Sabendo disso, eu vou trocar esses dois resistores, já que eles estão em séries, por um resistor que seja equivalente à soma dos dois, né? Porque em série é só você somar os resistores. Então, eu vou trocar esses dois caras por um resistor de 30, né? Porque somando 20 com 10, eu teria um valor equivalente a 30. Então, pronto. Limpamos a parte aqui. Vamos trocar, então, por um resistor de 30. E aí, como eu acabei de falar para vocês, né, no exercício anterior, quando você tem dois caras em paralelo que têm o mesmo valor numérico, ou seja, 30 e 30, nós podemos substituir esse resistor por um resistor equivalente que tenha metade do valor. Por quê, professor? Porque quando você joga na forma de resistência equivalente, ficaria assim, ó, 30 vezes 30 sobre 30 mais 30. E aí como é que ficaria? Ah, ficaria 3 vezes 3, 9, 900. 30 mais 30 daria 60. Corta, corta. 90 dividido por 6 daria 15, né? Olha só, 15 não é exatamente a metade de 30? Então é uma coisa que a gente, com o hábito, né, de tanto calcular, a gente acaba guardando isso na cabeça, que sempre que nós temos dois resistores de mesmo valor numérico em paralelo, o resultado equivalente sempre dá metade, tá? Então você pode guardar isso na sua cachola aí, que evita você ficar fazendo contas o tempo todo, né? Então a gente vai trocar esses dois resistores de 30 por um resistor de 15, né? E agora a gente não vai ter mais esse fio verde e esse fio roxo, né? Vamos ter um fio só. O marca-texto vai ficar ainda, gente, porque se eu apagar, ele apaga toda essa tinta branca que eu passei por cima e aí estraga todo o rascunho que eu fiz. Então ficaria assim, ó, um resistor de 60 e um de 15. Bom, para mim resolver esse circuito agora, eu vou ter que acabar com esse cara que está em paralelo de uma vez por todas, né? Eu sempre vou eliminando aqueles vestígios que eu tenho em paralelo. Então olha como é que vai ficar agora. Vai ficar 15 vezes 60 sobre 15 mais 60. Ou seja, isso aqui daria 600, 900, né? Isso? Acho que é isso, eu acredito que sim. E 15 mais 60 vai dar 75. Então eu teria 900 sobre 75. E agora, professor, não sei essa conta. Eu também não faço a menor ideia de quanto seja. Então vamos fazer aqui no cantinho juntos, ó. 900 por 75. É só você pensar que 2 vezes 75 é 150. Então vai de 2 em 2, ó. 150, 300, 450, 600, 750, 900. Ou seja, isso daria 6 vezes 150. Só que aqui é 75, né? Então, na verdade, seria 12. Daria exatamente 900. Então, 900 por 75 é equivalente a 12, tá? Então, nós poderíamos dizer que a nossa resistência equivalente, nesse ponto ali, é de 12 ohms.
Show de bola. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar isso aqui tudo e vou trocar por um único resistor de 12 ohms. Para isso, eu vou primeiro clarear aqui. Ó, então já vou aproveitar desse desenho que nós temos, né? E só colocar que todos os resistores estavam em paralelo, foram trocados por um único resistor de 12 ohms. E agora olha que interessante, nós temos só um fio, que é aquele fio rosa que estava separado, né? Por aqueles 3 resistores, 4 resistores em paralelo, em série paralela. Então agora eu tenho 3 resistores num fio. Quando eu tenho 3 resistores num fio, eu tenho um sistema em série. Então eu tenho esses 3 resistores tendo que se somar para formar uma resistência equivalente, né? Então, para mim fazer a resistência equivalente aqui, ó, eu vou somar os 3. 12 com 8 daria 20, 20 com 5, 25. Então, novamente, seria como nós estarmos tirando esses resistores, esse de 5 e esse de 8, né? E trocando todo mundo, todos os resistores desse circuito, por um único equivalente, que vale 25. E olha que interessante, agora eu vou ter 2 resistores que estão em paralelos, né, em fios diferentes, um de 25 com um de 25. Quando eu tenho resistores em paralelo, né, com o mesmo valor numérico, a gente já viu que na verdade vai dar metade, né? Então 25 com 25 daria metade, 12,5. Então essa seria a sua resistência equivalente. Resistência equivalente de 12,5. E aqui nós temos então os exercícios D, E e F. Eu vou deixar isso para um segundo vídeo, para uma segunda parte, tá? Então não deixa de conferir aí a segunda parte para ver a correção desses aqui. E já aproveita que você está no YouTube, né, gente? Deixa aquele like, se inscreve nesse canal. Eu faço esses vídeos para ajudar vocês o máximo possível, para a gente ganhar tempo. Então, se for possível, ajudar o professor aí nessa parte, o professor agradece. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.